Então, pessoal, bom dia a todos. Nós estamos iniciando aí a 16ª aula, pelo que eu entendi do cronograma, né? O tema da aula hoje é ondas cerebrais, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Vocês estão vendo minha tela? Então, sim. Já. Pessoal, alguém pode confirmar se vocês estão vendo minha tela, por favor? Sim, professor. Alô? Oi, Cleiton. Nós estamos falando Oi. aqui que... nós estamos vendo sim. O pessoal falou aí já. Eu não estava ouvindo. Sim. Nada. Eu não estava ouvindo ninguém, na verdade. Agora que eu estou ouvindo. Tá. Beleza, então. Vou passar aqui para a apresentação. Estão vendo o slide? Sim, ondas cerebrais, né? Isso. Beleza. Bem, então, ondas cerebrais você mede com uma técnica, geralmente você mede com uma técnica chamada eletroencefalograma, ou EEG, né? O EEG é uma técnica antiga. O primeiro registro feito em humanos foi feito em 1929, com Hans Berger, né? O que é o EEG? Né? Ele é a atividade elétrica do encéfalo, e esse grama significa uma representação gráfica, né? O que ele mede exatamente, né? Mas se você pegar nessa ponta de cá, que são as formas de onda do EEG, que constituem o EEG, são essas ondas cerebrais, que é o tema da aula, né? A gente vai descer na escadinha e vai vendo quais são as bases biofísicas desse EEG, né? Então você tem lá no início da escadinha, esse EEG ele é de alguma maneira reflexo dos potenciais pós-sinápticos. Os potenciais de ação contribuem muito pouco para o EEG, porque o potencial de ação ele ocorre numa escala muito curta de tempo, em torno de 2, 3 milissegundos no máximo. Você tem um potencial de ação, e o EEG ele trabalha numa escala mais longa de tempo, vamos dizer assim. Então, os principais contribuintes para o EEG são, na verdade, os potenciais pós-sinápticos, né? Que seriam os potenciais pós-sinápticos excitatórios e os potenciais pós-sinápticos inibitórios, né? Esses potenciais pós-sinápticos, que na maioria das vezes acontecem, né, nos dendritos, mas não só, e nós temos sinapses que também são axoaxônicas, né, ou axossomáticas, que é entre axônio e corpo celular. O fato é que onde essa sinapse estiver sendo feita, você vai ter uma concentração de cargas em torno dessa região. A gente vai estudar um pouquinho mais isso. Mas, por exemplo, se for uma sinapse excitatória, o terminal axônico vai liberar glutamato. Esse glutamato vai se ligar a receptores do tipo AMPA, por exemplo, que vai, por sua vez, abrir o seu canal e deixar passar sódio. Então, o sódio vai entrar na célula. Se entra carga positiva dentro da célula, o ambiente extracelular vai ficar mais negativo, em torno daquela região onde houve influxo de sódio, certo? Que é o que eles mostram aqui em azulzinho.
Ao mesmo tempo em que há entrada de cargas positivas, por exemplo, no dendrito aqui, essas cargas positivas elas vão difundir passivamente até próximo do corpo celular. E quando chegar no corpo celular, essa carga, parte dessa carga positiva vai ser expulsa. Ela vai sair para o ambiente extracelular. Como que essa carga positiva sai da célula? Eu estou falando tudo de atividade subliminar, tá? Eu não estou falando de potencial de ação, estou falando de uma simples ativação de um receptor que gera uma entrada pequena de sódio. Esse sódio entra pelo dendrito, difunde dentro do neurônio, e quando ele difunde, ele gera, então, uma alteração no equilíbrio eletroquímico do potássio. E o potássio, como vocês devem lembrar, é o íon mais permeável no neurônio em repouso, correto? E esse potássio vai vazar um pouco, são os canais de vazamento, inclusive, que a gente chama. Então, vai vazar um pouco de potássio, bem pouco, mas vai vazar um pouco de potássio em torno do corpo celular. Então, você vai ter uma diminuição na quantidade de cargas positivas em torno do dendrito, porque entrou sódio aqui. E um aumento de cargas positivas em torno do corpo celular, porque saiu potássio, em resposta àquela primeira entrada de carga positiva que ocorreu no neurônio. Então, se você tem um polo negativo aqui e um polo positivo aqui, você forma um dipolo. E toda vez que você tem um dipolo, que você tem dois polos com cargas distintas, com uma distância que é finita, que é conhecida, você gera um campo elétrico. Tá? E é a somação desses dipolos, desses vetores, se eles estão todos em paralelos, por exemplo, aqui, eles vão apontar todos numa direção só. E isso vai gerar uma amplitude mais alta no EEG. Né? Então, a somação no tempo e no espaço desse dipolo é o que vai gerar, então, uma distribuição que vai se espalhar pelo scalp, tá? Que, por sua vez, vai ser medido pelos diversos eletrodos que a gente espalha no scalp. Então, o EEG ele é essencialmente uma medida eletrofisiológica extracelular. Né? A gente está pegando uma média dos inputs que os neurônios estão recebendo, e esses inputs geram dipolos. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso nos slides a seguir. Essa aqui é uma montagem clássica, né, de eletrodos, em que você tem, que você tem tudo que for F aqui é frontal, né, o A aqui são os auriculares, né, o CZ é o centro, né, aqui bem o vértex, que é chamado de, é o eletrodo mais central, que você pode usar como referência, tá? Mas existem várias montagens diferentes, com vários tipos de referências diferentes, você pode fazer uma média de todos e usar como referência. Mas também é possível usar o eletrodo do centro como referência, né? E todos que são F são frontais. Não sei se vocês repararam, mas sempre números ímpares estão do lado esquerdo e números pares estão do lado direito. Né? Aqui está o nariz, né, da pessoa. Então, aqui está o lado direito da pessoa são números pares e o lado esquerdo da pessoa são números ímpares. O T é temporal, P é parietal e O é occipital. Então, com isso, quando o indivíduo já está bem treinado, ele olha lá no laudo, ele olha lá no EEG e ele já sabe dar o laudo, ele sabe, por exemplo, se é o eletrodo occipital do lado direito ou esquerdo, que tem um determinado sinal. Isso geralmente é muito usado em epilepsia, para que seja detectado o foco onde que a crise está iniciando, se ela está iniciando focal, ou se ela já inicia generalizada, ou se ela inicia focal e depois generaliza, né? E o EEG é muito útil também para você entender como é que funciona o sono, né? Para você estagiar sono. Uma das coisas bonitas do EEG é que você consegue ver em tempo real, e é muito rápido, a temporal do EEG
é muito boa. E você vê em tempo real o cérebro mudando de estado, o que é muito interessante. Por exemplo, se o indivíduo está com os olhos fechados, aqui você tem eletrodos, esse eletrodo aqui, esse aqui, eles estão no occipital, tá vendo? No O aqui, no occipital. Especialmente esse aqui, tá? Que está sendo referenciado versus esse outro que deve estar no parietal, acredito eu. Mas esse aqui definitivamente está pegando sinal do occipital, né? Se o indivíduo está com os olhos fechados, o cérebro, especialmente na região occipital, fica oscilando em alfa, tá? Quando ele abre os olhos, no eletrodo frontal que você tem aqui, inevitavelmente, quando o indivíduo mexe os olhos, gera um artefato no EG. E aí, esse artefato, até que nesse caso é bom, porque ele marca exatamente o momento que o indivíduo abriu os olhos, né? Então, quando ele está oscilando em alfa de olhos fechados, quando ele abre os olhos, as oscilações alfa desaparecem imediatamente. Começa a aparecer um ritmo beta, muito mais rápido e de baixa amplitude, né? Professor, o que é um artefato exatamente? É algo que isso aqui não veio do córtex frontal, não é uma atividade real. Isso daí é simplesmente porque ele mexeu os olhos e a musculatura contraiu, e aí ele gerou essa deflexão, que na verdade é um artefato, que é algo que não faz parte do registro, ele é um artefato. Entendi. Ele contaminou o sinal aqui, tá? O fato dele piscar, dele abrir os olhos, piscar, ele contaminou o sinal. Então, o que faz, por exemplo, o EG ter amplitudes altas em alguns momentos e amplitudes baixas em outros momentos? Quem saberia me dizer? A atividade daquela região, naquele momento de registro? Quando está sendo, Atividade daquela região, que tipo de atividade? O que você me diria mais especificamente? por exemplo, a região occipital. A partir do momento que você abre os olhos, que você começa, entre aspas, utilizar os olhos, você vai ter maior atividade daquela região. Você vai precisar processar a informação visual e você Então, vai... aqui você tem mais atividade, mas a amplitude diminuiu em relação aqui. Como é que você explica isso? Eu não sei explicar. Você tem Sincronia. a ver com sono leve e pesado? Não, né? Ou Ele está acordado aqui, ele simplesmente está de olhos fechados, e aqui ele abriu os olhos. Sincronia da atividade dos neurônios, não? Sincronia, porque é o seguinte, um único neurônio não consegue fornecer um campo elétrico grande o suficiente para você medir com o eletrodo lá no scalpo. Você precisa que os eletrodos, que os neurônios somem no tempo, que eles é como se fosse uma torcida no estádio, né? Se um torcedor só começa a cantar lá no meio do Mineirão, os jogadores nem vão ouvir lá dentro do campo. Mas se os torcedores sincronizarem o grito da torcida, o canto da torcida, fica tão alto que os bairros adjacentes conseguem ouvir, correto? E quando tem, por exemplo, um gol, todo mundo grita ao mesmo tempo, o volume fica enorme, né? Só que as pessoas precisaram sincronizar a emissão vocal delas, no caso, no tempo, né? Então elas coincidiram no tempo, a emissão desse som, que sozinha não faria nada, mas junto pode ser ouvido em vários bairros adjacentes ao estádio. Então, no caso do EG, se você tem uma sincronia, uma coincidência de atividade dos neurônios, de um grupo de neurônios, você vai ter uma amplitude maior. Então, quando o indivíduo aqui estava sem input visual, chegando no hospital, os neurônios estavam sincronizados.
de alguma maneira é como se fosse o modo default dele, né? Se você não está recebendo input, ele fica sincronizado, talvez por projeções talâmicas, né? E aí, assim que ele abre os olhos, os neurônios passam a atuar de forma desincronizada, tá? Geralmente, o tálamo é que faz esse papel de maestro, vamos dizer assim, e ele determina quando que o córtex vai estar sincronizado ou desincronizado. Quando o tálamo começa a sincronizar o córtex, isso significa que quanto mais sincronizado o tálamo conseguir deixar seu córtex, mais desligado do ambiente externo você vai estar. Quando você prestar atenção e se ligar nos inputs sensoriais, o seu tálamo vai entrar em outro modo de atuação, que ele vai passar a funcionar muito mais como um relé, onde ele vai receber informação e já enviar para as áreas sensoriais primárias, e o córtex vai desengajar dessa influência do tálamo e vai passar a atuar de forma desincronizada, tá? Que é o caso que vocês estão vendo aqui. Então, quando os neurônios passam a atuar de forma desincronizada, a amplitude fica menor. É como se no estádio as pessoas, ao invés de cantar todas o mesmo canto da torcida, cada um começa a falar uma coisa, fica um zum, zum, zum. Vai ficar um zum, 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 se você pudesse captar com o microfone, ia ser de alta frequência e baixa amplitude. Esse aqui, por exemplo, são fases do sono, tá? São várias assinaturas eletrofisiológicas, tá? Que você pode medir com EEG enquanto o indivíduo está passando por um ciclo completo de sono e vigília. Aqui, por exemplo, ele está acordado. Então, você tem esses ritmos alfa, se ele está com os olhos fechados, né? E beta e gama, se ele está com os olhos abertos e prestando atenção. Eu vou pular o REM, já volto para o REM. Depois você tem, quando o indivíduo, então, começa a adormecer, ele deita, ele começa a exibir um pouco de oscilação teta, isso é para o córtex, tá? O hipocampo é outra história, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu estou falando de EEG mesmo, no escalpo, por enquanto, medido realmente fora da cabeça. Então você começa a ver um pouco de oscilação teta aqui, e também oscilação gama, que não mostra, mas você tem oscilação rápida aqui, tá? E aí a assinatura eletrofisiológica de que o indivíduo realmente dormiu são as spindles, tá? Esses eventos de spindle são eventos de 7 a 15 Hz, tá? E são assinaturas de que é como se fosse um marcador eletrofisiológico do início de uma mudança de padrão de atividade do tálamo. O tálamo sai de um padrão de atividade tônico, que a gente chama, tônico, em que ele ativa, né, mais desincronizadamente e continuamente, ele faz e ele passa a atuar de uma maneira fásica, que ele faz Então o spindle ele é um trem desses de potenciais de ação, a gente chama de trem, uma sequência, um burst de potenciais de ação, em que o reflexo disso lá no córtex são as spindles, né? E você tem esses complexos K também, que são ondas bastante agudas, tá? Que são os primeiros indícios de que o córtex está começando a sincronizar, está respondendo ao tálamo e sincronizando. No estágio 3, você começa a ver uma lentificação bastante clara do córtex, que são as oscilações delta, que vão de meio a 4 Hz, tá? Essas oscilações delta, elas coexistem com oscilações de alta frequência também, tá? Então, mas basicamente o que fica mais visível aqui são as oscilações lentas, ou seja, o tálamo está aos poucos desconectando o córtex dos inputs sensoriais, tá? E finalmente no estágio 4, que é o mais profundo do sono não REM, tá? Você tem as oscilações delta bem claras aqui e poucas oscilações de alta frequência.
Depois o indivíduo sai do sono não REM, do estágio 4, e entra em REM. REM é Rapid Eye Movement, né? Que é movimento ocular, movimento rápido dos olhos, né? Rapid Eye Movement. Então, o indivíduo, nesse momento, ele tem uma atividade, um EEG. Quem que está com o microfone aberto, por favor, fecha, por gentileza. Então, durante o REM, essas oscilações passam a ficar novamente parecidas com o estado acordado, por isso que esse estado de sono também é chamado de sono paradoxal, tá? Porque é um paradoxo que o indivíduo esteja dormindo sem tonicidade muscular nenhuma, ele está completamente num sono extremamente profundo, só que o EEG desse indivíduo, se você mostra esse EEG aqui e não fala que é REM, as pessoas podem confundir facilmente com o EEG de quem está acordado, tá? Então é um sono paradoxal. E a pessoa fica movendo os olhos também, e a perda de tonicidade muscular, e embora a pessoa esteja completamente mole, né, a musculatura mole, sem tonicidade, a placa motora inibida, né, a taxa de respiração e de batimento cardíaco aumenta. Tá? Então, essa pessoa está ofegante, com o batimento cardíaco aumentado, oscilando, o cérebro oscilando como se estivesse acordado, com os olhos mexendo. E se você acordar essa pessoa, em 95% dos casos, ela vai relatar um sonho para você. Um sonho vívido, um sonho com uma narrativa bem elaborada. Tá? Ou seja, é um estado extremamente bizarro, extremamente interessante e, ao mesmo tempo, ainda desconhecido em relação à sua função. Mas você consegue, o que eu acho mais incrível, uma técnica tão antiga, você consegue saber se o indivíduo está sonhando, se o indivíduo está prestando atenção, se ele está com os olhos fechados, se ele está na fase, se ele acabou de adormecer, ou se ele está na fase 2. Você consegue acessar os estados cerebrais dele de forma não invasiva. Isso é muito interessante, porque você pode, por exemplo, avaliar o sono de pacientes com transtornos psiquiátricos, entender se esse sono é fragmentado ou não, tentar usar a medida de sono como um diagnóstico precoce de determinadas doenças, né? Como é o caso de Parkinson. Então, e a outra coisa que me encanta muito, que me, assim, não diria que surpreende, mas que me encanta mesmo de ver, é como que esses padrões oscilatórios, eles são conservados, tá? Assim, pelo menos em mamíferos você tem, embora você tenha cérebros que são de tamanhos completamente distintos, né? Os ritmos cerebrais, as frequências de oscilação são basicamente as mesmas. Então, o ritmo alfa num humano é muito parecido com o ritmo alfa num rato, que é muito parecido com o ritmo alfa num gato. Uma spindle, você praticamente não consegue discernir o que é uma spindle de humano de uma spindle de rato. Tá? Ripple, pior ainda, as ripples são extremamente conservadas. Se você olha, aqui eu não trouxe o exemplo, mas tem um gráfico que mostra as frequências médias de cada evento pela espécie. E essas frequências basicamente não mudam, embora os tamanhos do cérebro sejam diferentes. Isso significa que essas assinaturas eletrofisiológicas, elas, na verdade, elas são fruto da comunicação em microcircuitos, não em macro, né? Então, especialmente essas oscilações mais rápidas, né? Elas são assinaturas de interações mais locais. Professor, só por Sim. curiosidade, tem algum motivo para não estar aparecendo o ritmo alfa dos coelhos? Não faço ideia. Não faço ideia. Por que ele não... Por que nessa revisão ele não coloca? Não sei se não tem ou se não foi medido. Não sei dizer. Não sei, entendi. Professor, Oi.
Qual que é a relação do sono com o Parkinson, que você falou agora há pouco? São vários. Logo no início, antes do Parkinson se manifestar, o Renan está aqui, é o meu aluno de mestrado, ele entende bastante sobre isso, ele pode complementar depois. Mas boa parte dos casos de Parkinson, se você faz uma avaliação retrospectiva, né, você pega o paciente e volta, você vai descobrir que boa parte deles iniciou bem antes dos sintomas motores se manifestarem, eles começam a ter alterações de sono. Uma dessas alterações é a síndrome comportamental do sono REM, em que ao invés de manter ao invés de continuar sem tonicidade durante REM, a pessoa recupera a tonicidade durante REM e passa a se mexer. Isso é um problemão, porque a pessoa às vezes está sonhando que ela está brigando, que ela está fugindo, e algumas vezes ela agride a pessoa, o marido ou a mulher que tá dormindo junto. A pessoa no meio do sonho agride, fala palavrão. Então, assim, os pesadelos, a incidência de pesadelos começa a ficar maior também. E isso 60% dos pacientes com Parkinson começam bem antes a ter essa síndrome do sono REM. É isso, né, Renan? Sim, sim. Na verdade, essa síndrome do sono REM é um dos quadros clínicos assim, né, da doença, que é bem como o Cleiton estava falando aí, né? O sujeito perde a imobilidade durante o REM. E tem vídeos até no YouTube, são bem impactantes até, tipo assim, o cara tá dormindo, aí ele começa a ter um sonho que ele tá, sei lá, brigando contra não sei o que, e ele começa a socar o travesseiro, entendeu? Uma coisa assim bem robusta mesmo. E tem outros sinais também motores, assim, né? Que é, por exemplo, a síndrome da... Perna inquieta, né? Isso. Traduzindo em português, assim, seria mais ou menos isso, né? A síndrome da perna inquieta, em que o cara começa a dar espasmos nas pernas, assim, e chutes, às vezes até bem fortes, e que comprometem, claro, né, a qualidade do sono dele e do parceiro, né? Seja quem for. Mas uma coisa que a gente tenta fazer no laboratório é usar a eletrofisiologia, né, para estudar bem tipo assim, diagnosticar bem em que estágios do sono esse tipo de comportamento acontece, se a gente consegue prever se esse comportamento vai acontecer ou relacionar esse comportamento com alguma atividade durante o sono. E também durante vigília, já se é bem estudado alterações que o Parkinson causa no cérebro, como, por exemplo, o aumento de oscilações beta, que o Cleiton estava falando, que nesse caso da doença já gera uma assinatura de uma alteração patológica, né, do funcionamento do cérebro, isso especialmente envolvido lá com o córtex motor, e, enfim, são muitas coisas bem interessantes mesmo que tem. Mas isso é bem diferenciado de casos de sonambulismo. Não, o Parkinson não está muito ligado àquele sonambulismo clássico que a gente está acostumado a ver, né? Sim. Não, isso é mais assim, primeiro que o sonambulismo não ocorre durante REM. Tá. Realmente faz sentido. O sonambulismo é na fase 3, geralmente. E não é considerado uma patologia sonambulismo. Geralmente isso é tratado com uma psicoterapia, quer dizer assim, reduzir estresse, exercício físico, né? Não é considerado algo que seja motivo para medicar, por exemplo. Adolescentes têm tanto o sonambulismo, alguns episódios, quanto também o terror noturno, né? E às vezes a paralisia do sono, né? Que a pessoa acorda e a placa motora está inibida ainda, né? Então, porque são dois mecanismos que coexistem, né?
Os neurônios colinérgicos começam a disparar ao mesmo tempo que eles jogam acetilcolina no tálamo e fazem o tálamo sair do modo fásico e entrar no modo tônico. Aí ele começa a disparar, né? E o EEG desincroniza, que é isso aqui, né? Tipo, ele tá aqui, né? Ele tá no modo fásico, o tálamo, tá? Silêncio. 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 Aí, a hora que os neurônios colinérgicos começam a disparar, ele tira o tálamo desse modo e joga nesse outro modo, que é o tônico, que ele começa começa a disparar desincronizadamente e libera o córtex para ter a sua própria atividade, né? Então você vê esse EEG é de baixa amplitude e alta frequência. Nessa hora, ao mesmo tempo, ele tem uma modulação top-down, que a gente chama, que é de cima para baixo, em que ele ativa neurônios glicinérgicos, que por sua vez vão inibir os neurônios colinérgicos da placa motora, que faz sinapse lá nos músculos esqueléticos. E aí é lá que, então, basicamente, os seus músculos esqueléticos não estão mais recebendo acetilcolina, por isso que você fica completamente sem a tonicidade. E aí, na paralisia, você retoma a consciência, mas sua placa motora está inibida ainda. Então, isso às vezes acontece, e às vezes é associado à alucinação, né? Mas não é uma patologia, isso geralmente desaparece depois de um tempo e tal. Aquela coisa, assim, né? O estresse modula demais esses tipos de alterações, né? As parassonias que a gente chama. Mas você levantou um ponto bom. Geralmente demências começam bem antes com transtorno cognitivo leve e alteração de sono. Quadros mais graves de depressão, os primeiros sinais são alterações de sono, né? Então, assim, sono é uma janela, realmente uma janela para entender o cérebro, né? Para você pegar porque são ritmos, assinaturas que eu gosto de falar, tão bem estabelecidas já, certo? Se você pega e vê um spindle, você sabe que o indivíduo está na fase 2 de sono, né? Se você vê uma ripple, você sabe que provavelmente está tendo processamento de memória ali, né? Alfa, o indivíduo já está de olhos fechados. Então, são assinaturas conservadas ao longo da evolução, dá para você estudar esses ritmos, se você tiver interesse em elucidar certos mecanismos de alterações de sono em humanos e quiser usar um modelo animal, você pode tranquilamente usar um rato, que ele tem os padrões eletrofisiológicos parecidíssimos com os humanos. Acho que esse que era o ponto que eu queria reforçar. Bem interessante. Obrigada. De nada. Ô Cleiton, e Oi. só fazendo um comentário também sobre influências patológicas, principalmente como Parkinson, né, que é nosso objeto de estudo, e Alzheimer também, o pessoal tem investigado isso. Tem um grande problema, né, que essas doenças causam, é que elas causam alterações na arquitetura do sono, que antecedem até a chegada dos sintomas mais clássicos da doença. Por exemplo, em Parkinson, né, tem a questão do tremor, rigidez ao iniciar movimentos e tudo mais, né, são sintomas motores mais clássicos, mas o que nós temos visto é que o prejuízo em sono acontece muito antes, e eu falo muito antes, assim, algo em torno de 20 a 30 anos antes do surgimento do sintoma motor, que o cara vai ter isso mais lá, em média, né, aos 60 anos para frente, e isso, quer dizer, e ele já está tendo prejuízos de sono anos antes, né? Então, investigar bem a arquitetura do sono, saber bem como né, dizer que estágio do sono o cara está, para ter uma ideia sobre a arquitetura do sono dele, é bem importante para a gente depois comparar, né, sujeitos saudáveis com sujeitos com algum quadro clínico e investigar, né, essas alterações e talvez futuramente até propor novas intervenções farmacológicas que melhorariam a qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente, é um tema muito, muito relevante, e o tratamento disponível hoje para Parkinson são drogas, por exemplo, como o L-Dopa, para você
melhorar, né, a neurotransmissão dopaminérgica, e você, na realidade, você até pode melhorar os sintomas motores com L-Dopa, mas você não melhora os sintomas não motores, especialmente os sintomas de prejuízo de sono, não são melhorados com tratamento com L-Dopa. Então, esse é um tema extremamente quente, que a gente precisa explorar mais. Eu acho que foi legal você tocar nesse assunto. Então, quando eu estava falando de EG, eu estava falando de um potencial de campo local, que é o LFP, Local Field Potential. Ele é um potencial de campo, né, um registro de campo. Por que é de campo? Porque é o campo elétrico. Lembra que eu falei para vocês? Que o neurônio forma um dipolo, né? Onde ele recebe a sinapse excitatória. Você tem fluxo de íons positivos, então em torno dessa região fica mais negativo, e perto do corpo celular é mais positivo, né? Porque tem um pouco de vazamento de potássio. Então, tudo que tem um dipolo, né, forma um campo elétrico. Então, você está registrando, quando é o EG, você está registrando na superfície. Se você compara o registro de superfície, no mesmo animal, por exemplo, um registro de superfície com registro... Desculpa, o meu mouse é meio doido aqui às vezes. Um registro de superfície com registro profundo, tá? No caso aqui ainda é extracelular, né? Esse aqui é extracelular. A gente pode chamar de EG profundo ou de LFP, que é de Local Field Potential. Você consegue ver que fazendo um registro profundo, você vê a amplitude maior, por exemplo, das ondas delta aqui, coisa que você não via na superfície. E a outra coisa é que, em alguns casos, né, como o registro de superfície é perto do dendrito e o registro profundo vai estar mais perto do corpo celular, você vai ver uma inversão de polaridade. Novamente, vocês têm que lembrar, né, que aqui é onde recebe as sinapses, aqui vai ser mais negativo, fora, né? E em torno do corpo celular vai ser mais positivo, que vai vazar potássio. Então, a polaridade, né, quando você registra na superfície, é o inverso da polaridade quando você registra profundo. Olha que legal. Onde vai para cima aqui vai ligeiramente para baixo, tá vendo? Aqui onde vai para baixo, aqui vai para cima, né? Para baixo, para cima. E aqui embaixo é o registro intracelular, com uma pipeta de vidro, o eletrodo dentro da célula. Aí é outra história. Porque com o eletrodo dentro da célula, eu não estou mais pegando LFP. Eu estou registrando a voltagem de uma célula. De uma célula. E aí eu tenho aqui os potenciais de ação. Esses são os potenciais de ação. E tudo isso aqui é a célula em repouso. Percebam que em determinados momentos essa célula ela hiperpolariza. Então, ela dispara, fica no repouso, hiperpolariza, dispara, repouso, hiperpolariza, dispara, hiperpolariza. Quando ela hiperpolariza, ela fica mais negativa dentro. Provavelmente ela está recebendo alguma sinapse inibitória. Perceba que nessa coluna cortical aqui de 6 camadas, você não tem só os neurônios piramidais. Você tem interneurônios aqui que liberam GABA e promovem, então, a abertura desses receptores para GABA que vão permitir a entrada de cloro na célula. E quando você tem entrada de cloro, você hiperpolariza os neurônios. São esses casos aqui de hiperpolarização. Essas hiperpolarizações são os PIPs, os potenciais inibitórios pós-sinápticos, né? E essas despolarizações, essas elevações que culminam em potenciais de ação, são os PEPs, são os potenciais excitatórios pós-sinápticos. Acontece que cada neurônio faz, em média, 10.000 sinapses. Então, você tem esse neurônio somando potenciais, PEPs e PIPs, né, somando potenciais excitatórios pós-sinápticos e inibitórios pós-sinápticos, numa escala de milissegundos. Eles estão somando 10.000 inputs em escala de milissegundos. Então, ele soma, né? Quando eu digo soma, ele vai integrar, né, os inputs excitatórios e inibitórios
Só que a saída que ele dá via axônio só pode ser de dois tipos. É binário. Ou ele fica em repouso, em silêncio, ou ele dispara com potencial de ação. Certo? Só que a integração, esses valores, essas flutuações mais lentas de voltagem podem assumir muitos valores distintos. Agora, o potencial de ação ou dispara ou não. É do tipo tudo ou nada, como vocês já viram na disciplina. Reparem novamente a alteração de polaridade. Se dentro da célula é mais negativo, fora da célula é mais positivo. Correto? E outra coisa, você não tem uma correspondência muito clara entre potenciais de ação e LFP. A não ser quando você tem uma hiperpolarização, você tem uma onda delta aqui, né? Agora, os disparos, eles não causam nenhuma deflexão mais importante no LFP, porque os disparos, na verdade, acontecem de maneira muito rápida e eles não contribuem para a resultante disso. Eu quero fazer uma breve revisão de alguns conceitos fundamentais com vocês, antes de entrar nas bases mesmo biofísicas do EEG. Primeiro é a ideia de equilíbrio eletroquímico, né? O potássio, a célula em repouso, aqui você tem o íon mais permeável, é o potássio, por conta dos canais de potássio de vazamento, que estão sempre abertos, mesmo durante repouso. Então, nós temos, pelo funcionamento da bomba de sódio e potássio constante, nós temos um gradiente de concentração que é formado, né, onde você tem mais potássio dentro da célula do que fora. E dentro da célula, na face interna da membrana, você tem um acúmulo de cargas negativas. A membrana funciona como um capacitor, ela acumula carga em torno dela. E esse acúmulo de cargas negativas se dá basicamente porque existem proteínas carregadas negativamente dentro da célula, correto? Então, você tem duas forças atuantes sobre o potássio aqui. O potássio ele pode entrar e sair livremente. Ele sai por força de difusão, do mais concentrado para o menos. E ele volta para dentro da célula por força elétrica, de repulsão de carga. Afinal de contas, o potássio é positivo e aqui fora tem um campo elétrico positivo também. Então, há uma repulsão e esse potássio sai. A situação de equilíbrio eletroquímico do potássio é quando a força elétrica e a de difusão são de iguais magnitudes, porém direções opostas. Então, elas se anulam e a resultante, então, é de zero em termos de movimento de potássio. Ou seja, a taxa de saída é a mesma que a taxa de entrada. E eu vou perguntar para vocês agora, se agora eu abro um canal de sódio aqui, e entra sódio nessa célula, e aqui dentro fica ligeiramente mais positivo, o que vai acontecer com a minha força elétrica? A força elétrica, no caso, vai diminuir, né, professor? Perfeito. Você vai ter um impulso de repulsão, no caso, né? Muito bem, meu amigo, muito bem. Se eu diminuo essa diferença, esse dipolo, colocando carga positiva aqui dentro, a força elétrica vai diminuir, concorda? Se eu diminuir esse vetor aqui, quem que vai sair ganhando agora nesse equilíbrio de força? A força de difusão vai ficar mais forte, a magnitude vai ficar maior do que a força elétrica, não vai? Então, se eu jogar um pouco de sódio aqui dentro, o que vai acontecer com o potássio? Ele vai sair com mais força, né? Já que você vai ter esses dois inputs, né? No caso aí de a repulsão elétrica e a diferença de concentração. Perfeito. Você sabe quando você pega uma pedra e joga num lago? O que acontece? A pedra ela vai, então, deslocar uma massa de água, né? Uma grande massa de água vai para baixo, só que logo em seguida tem uma espécie de rebote em que a água
que está adjacente vai para cima, certo? É mais ou menos isso. Se você entra aqui com potássio, com sódio, desculpa, vai entrar sódio e na mesma magnitude vai sair potássio. Para que o equilíbrio eletroquímico seja restabelecido. Isso está claro para vocês? Que isso vai ser muito importante para a gente entender a formação do dipolo. Para mim, sim. Beleza. Aqui você tem um potencial de ação, você tem a voltagem pelo tempo, né? Um potencial de ação só é desencadeado depois que ele cruza determinado limiar. Isso porque esse limiar significa que é a despolarização mínima necessária para que os canais de sódio dependentes de voltagem sejam abertos. Tudo que acontece de alteração de voltagem abaixo desse limiar é considerado subliminar, certo? E tudo isso que ocorre de maneira subliminar é considerado um potencial pós-sináptico. Se for uma sinapse excitatória que libera glutamato, deixa entrar sódio, é um potencial pós-sináptico excitatório, um PEPS. Se for uma sinapse que libera GABA e deixa entrar cloro, vai hiperpolarizar a célula. Isso é considerado um PIPS, potencial inibitório pós-sináptico. Tá? Por que quando então você tem uma despolarização e a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem, por que o sódio entra tão rápido na célula? Né? O sódio entra tão rápido na célula porque se você olhar aqui no equilíbrio de forças, você tem mais sódio fora do que dentro, né? E você tem, então, aqui em repouso, mais cargas positivas fora do que dentro. Então você tem dois vetores, a força elétrica e a força de difusão empurrando o sódio para dentro da célula, certo? Então, você tem duas forças propulsoras apontando na mesma direção, ou seja, existe uma grande tendência do sódio entrar, só que os canais estavam fechados. Uma vez que esses canais abram, você tem uma entrada de sódio massiva e rápida, até atingir o pico do potencial de ação. No pico do potencial de ação, depois que ele cruza o zero, agora, bem, se ele cruzou o zero, significa que dentro da célula agora é positivo e fora da célula é negativo. Concordo? Ele cruzou o zero, a voltagem agora ficou positiva aqui. Né? Mas eu continuo com sódio fora do que dentro. Essa entrada de sódio pelos canais iônicos é muito pequena perto do gradiente de concentração que eu tenho do ambiente extracelular comparado com o intra. Então esse gradiente é mantido, mas de fato as cargas elas são invertidas, né? Você tem uma inversão da polaridade aqui. Então, nesse caso, já que agora aqui dentro é mais positivo, a força elétrica então vai fazer o que com o sódio? Vai tirar o sódio da célula. E a força de difusão vai continuar jogando o sódio dentro da célula. Então, no pico do potencial de ação, o sódio está no seu equilíbrio eletroquímico, ou seja, as forças elétricas e de difusão são de iguais magnitudes, porém em direções opostas. Se somadas, elas dão zero. E você vai ter uma saída massiva de potássio, justamente porque agora aqui está mais positivo, né? Nesse ponto aqui. Aqui fora mais negativo, a força elétrica vai tirar o potássio. A força de difusão também vai tirar o potássio e essa célula vai perder potássio. Né? Você tem a abertura de canais de potássio dependentes de voltagem, né? Que é uma abertura mais demorada. Quando esses canais abrirem, você vai ter uma perda de potássio rápida e massiva a ponto de gerar uma hiperpolarização. Depois esses canais de potássio dependentes de voltagem fecham e aí a membrana vai voltando ao seu potencial de repouso. Ok, então esse vídeo aqui vai mostrar como é que funciona a somação dos potenciais pós-sinápticos, excitatórios e inibitórios, né? Então ele vai mostrar aqui um neurônio recebendo inputs. Aqui, no caso, ele recebeu um input inibitório, um IPSP, né, um potencial inibitório pós-sináptico.
Agora ele vem um potencial de ação vindo lá do neurônio excitatório E1, gerando mais um PEPS. Agora vai vir um potencial do E2, gerando um PEPS um pouco menor. Isso vai depender da distância que você está medindo. Por exemplo, esse input aqui. E vocês conseguem ver a minha seta? Aqui assim? Sim. Sim. Esse input, esse terminal axônico que vem desse neurônio E2, está mais distante da onde eu estou medindo, que é o pescoço aqui do axônio, que é a zona de disparo, que é a parte de inserção do axônio com o corpo celular, né? Que é justamente aqui que dispara o potencial de ação, né? Esse cara está mais distante do meu ponto de medida do que esse aqui, né? Então, o PEPS que ele gera é menor do que o que esse cara gera. De qualquer maneira, tanto o PEPS do E1 quanto do E2 não foram grandes o suficiente para gerar o desencadeamento de um potencial de ação. Ou seja, um neurônio sozinho, uma única liberação de neurotransmissor desencadeado por um único disparo, dificilmente é capaz de gerar um PEPS grande o suficiente para desencadear um potencial de ação no neurônio subsequente. Você vai precisar de somação, você vai precisar que esses sinais, que essas entradas, esses inputs, sejam integrados. Tá? Então, ele vai mostrar agora, tá vendo o limiar aqui, ele está abaixo do limiar, ele vai mostrar que o E1 e o E2 vão chegar ao mesmo tempo agora. Então, esses inputs, se eles forem somados no tempo, ou seja, se eles estiverem síncronos, eu consigo desencadear um potencial de ação. Tá? Vai ser o caso agora. Você chegou ao mesmo tempo, você tem os dois PEPs sendo somados, e aí você desencadeia um potencial de ação. E isso se chama somação. Né? Agora, se você tiver ao mesmo tempo um input excitatório e um inibitório, vai somar também o positivo com o negativo, vai gerar um PEPS muito pequeno, que vai, na verdade, não vai gerar nenhum potencial de ação. Se fosse excitatório sozinho, seria o vermelho, inibitório sozinho, o azul, e os dois somados deu o amarelo ali. Tá? Ou seja, nenhum efeito resultante, né, global. Agora, isso eu mostrei um exemplo de dois inputs distintos que coincidem no tempo. Eu posso ter também um input disparando várias vezes, como foi esse caso agora. Você gera vários PEPs gerados pelo mesmo input, e esses PEPs, esse neurônio dispara tão rápido que ele libera glutamato, e vai acumulando sódio no neurônio pós-sináptico, e esse sódio, então, antes dele ser bombeado para fora, ele vai somando, tá? E gera um potencial de ação. Agora, você tem que lembrar que esse neurônio ele recebe 10 mil inputs, mais ou menos, 8 a 10 mil. Então, sinapses inibitórias e excitatórias, elas estão chegando a todo momento e sendo integrados a todo momento. E essa flutuação, moçada, essa flutuação de voltagem que o neurônio de cima para baixo ao longo do tempo que a gente mede no EEG. Só que é mais ou menos a média da população toda que a gente está medindo. Tá? Tipos de somação. Você tem a somação temporal, ou seja, um input único, enviando vários potenciais de ação, e esse sódio, essas cargas positivas vão acumulando no corpo celular do neurônio pós-sináptico, até que ele finalmente pode atingir o limiar e desencadear um potencial de ação. Ou você tem uma somação espacial, você pode ter 2, 3, 4 inputs chegando ao mesmo tempo e gerando, então, essa somação espacial. O que eu acho engraçado é que eles chamam de somação espacial para discernir bem desse caso aqui, que é uma somação no tempo, né? Só que essa aqui é uma somação no espaço, mas que requer a sincronia temporal, né? Você precisa que eles estejam próximos o suficiente para gerar somação, mas você precisa que eles cheguem mais ou menos ao mesmo tempo também.
Então, na minha opinião, isso é uma somação espaço-temporal, correto? E não só somação espacial. De qualquer maneira, agora a gente vai chegar nessa tal dessa formação do dipolo. Você tem uma pilha, por exemplo, que tem um polo positivo e um polo negativo. Esse dipolo, esse fluxo de corrente elétrica vai gerar um campo elétrico perpendicular a ele, né, como está desenhado aqui. Isso é verdade também para os neurônios. Se você tem um terminal axônico chegando aqui, liberando glutamato, oh meu Deus, meu mouse está muito doido aqui. Um terminal axônico aqui, liberando glutamato, se ligando a receptores de glutamato, deixando entrar sódio. Esse sódio entra. Se o ambiente extracelular perdeu carga positiva, aqui fora fica mais negativo, correto? Essas cargas positivas que entraram, elas vão passivamente difundir pelo neurônio, e quando chegar numa porção mais, ela vai gerar saída, vazamento de cargas positivas. Na maioria das vezes é potássio, porque são os canais de potássio que estão sempre abertos, né? Então, assim, toda a ação vai gerar uma reação. Se você joga carga positiva aqui, vai vazar basicamente a mesma quantidade de carga positiva lá na frente, tá? Então, isso gera um dipolo, isso gera uma região que a gente chama de sorvedouro ou drenagem. Ele faz a drenagem de carga positiva, ele tira a carga positiva e joga na célula, e uma região que é a fonte de carga positiva, porque ela está jogando potássio aqui fora. A direção, ou a polaridade, onde vai ser menos, onde vai ser mais, vai depender do quê? Vou fazer essa pergunta para vocês. Porque num outro exemplo que eu mostrei, vou voltar aqui. Nesse exemplo aqui, tá azulzinho aqui, vermelho aqui. Vamos supor que aqui fosse negativo e aqui fosse positivo, como eu expliquei no começo. Ou seja, esse cara aqui é a drenagem, é o sorvedouro, e esse é a fonte. Então, no caso aqui é negativo e aqui é positivo. E lá no exemplo que eu mostrei, o corpo celular está negativo e os dendritos estão positivos. Por que às vezes acontece isso? Desse dipolo ser invertido de neurônio para neurônio? Onde está a sinapse? Boa, exatamente. É onde a sinapse está que vai determinar a polaridade do neurônio. Interessante, né? Então, nesse caso, se a sinapse está sendo feita no corpo celular, o sink, ou seja, a drenagem, o sorvedouro, vai ser em torno da sinapse. E a fonte vai ser perto do dendrito. Se a sinapse estiver aqui no dendrito, a drenagem de carga negativa vai ser aqui e a fonte de carga positiva vai ser no corpo celular, como nesse caso aqui. Nesse caso aqui, está negativo no dendrito e positivo no corpo celular. A sinapse excitatória está chegando de uma aferência contralateral cortical. Ele está estimulando, liberando glutamato aqui, abrindo canais de sódio, o sódio entra, e se esse sódio entra, então ele vira um sink, ele está drenando carga positiva. Então, essa entrada de carga positiva, né, isso aqui vai fluir, vai ter uma axial aqui, mas ele vai, então, passivamente difundir até perto do corpo celular, e depois essa carga positiva vai sair, mas ela não sai em forma de sódio, porque os canais de sódio estão fechados em repouso. Ela sai em forma de potássio, que é no fundo o canal que está sempre aberto. Na verdade, o sódio é Na+, é 1+, e o potássio é 1+. Então, se você, a mesma quantidade de sódio que entrar aqui, vai sair de potássio aqui fora, né? Então, você tem entrada de sódio e um pouco de vazamento de potássio. Então, você tem drenagem de carga positiva aqui, fica mais negativo fora, e uma fonte de cargas positivas
aqui em torno do corpo celular, gerando então o source, né? Sync e source, tá? Alguma dúvida? Professor, o tipo da sinapse também altera essa direção da polaridade, né? Boa. Muito bem observado, Bruno. Vamos supor que essa sinapse aqui fosse inibitória, tá? Me ajuda a construir como é que seria. Bom, nesse caso a gente tem entrada de cloreto para dentro para o neurônio, né? E aí dentro do neurônio fica mais negativo e fora fica mais positivo. E aí essa carga mais negativa no neurônio perto do soma, ali mais para baixo, na verdade ela vai gerar uma entrada maior de cargas positivas de potássio. E aí a gente tem então mais negativo do lado de fora. Não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Você inverte, né? Então o sync, a drenagem de carga positiva vai ficar aqui e a fonte de carga positiva vai ficar aqui, se essa sinapse for inibitória. Concorda? Em comparação com a sinapse excitatória. Você vai inverter, né? Ô, Cleiton. Exato. Sim. Uma coisa um raciocínio que eu tenho, que eu até quero ver se tá certo. Então, beleza. Vamos supor que é uma sinapse excitatória que tá chegando aí. Então, ligou o glutamato lá. Entrou um pouquinho de sódio. Isso. Aí, não é esse sódio, tipo assim, se você, sei lá, marcasse radioativamente ele, alguma coisa assim, não é ele que iria até lá na frente, tipo assim, na minha cabeça. Porque o que eu penso ele, assim, não, muito bem, muito bom você falar isso, porque a difusão, ela é probabilística, certo? Então, o que acontece? Se você joga um pouco mais de carga positiva ali, vai gerar mais colisão. E essa colisão desses átomos, correto? Vai aumentar a probabilidade de espalhamento, né? Desses átomos para regiões mais distantes, né? Agora, ele não vai andar bonitinho, ele não tem ele não tem livre-arbítrio, ele não tem nada, né, que garanta que ele vai andar bonitinho aqui. Pode ser que ele fique colidindo aqui, ó, e não saia daqui. Então, mas é probabilístico. Mas ainda assim eu vejo um mecanismo que, tipo assim, vai lá, arrisco dizer, necessariamente iria fazer a extrusão de potássio em uma outra região. Porque seria, tipo assim, ele ia entrar, aí lá dentro do neurônio, ele ia bater no íon que está do lado dele, que ia bater no íon que está do lado dele, até que um íon, entendeu? Um potássio ia achar um canal para ele e ia sair. Entendeu? Porque assim, é lei de Ohm, né? Lei de Ohm, você tem se a voltagem não vai mudar, então a multiplicação da resistência pela corrente tem que dar sempre a mesma. Entendeu? Então, você tem essa primeira entrada de sódio e depois volta ao normal, certo? Ele volta ao normal justamente porque ele compensa, tirando o potássio da célula. Né? Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar de novo. Quando você tem aqui, ó, ele entra um pouco de sódio e vai voltando ao normal. Esse voltar ao normal significa que o neurônio perdeu carga positiva. A carga que ele ganhou, depois de um certo tempo, ele perdeu. Só que ele não pode perder o sódio, porque os canais de sódio estão fechados. Ele abre rapidamente e já fecha. E tem gente que erroneamente acha que é a bomba de sódio e potássio que faz ele normalizar. Só que você não pode esquecer da escala de tempo aqui. Segundos é isso aqui. Então, uma bomba de sódio e potássio nunca que normalizaria e conseguiria colocar tudo para fora em 2 milissegundos. Ela opera numa escala de segundos, ou centenas de milissegundos. Tá? Então, essa compreensão temporal do funcionamento da bomba de sódio e potássio é muito importante, e a maioria das pessoas ignora isso. Tem gente que diz também que essa renormalização aqui é devido à bomba de sódio e potássio, e não é verdade. Tem até livro que às vezes mostra isso. E não é verdade, porque a escala de tempo aqui é muito curta.
Então, isso aqui é realmente perda de carga positiva, como se fosse uma mangueira furada. E a carga positiva que a célula perde é potássio. Tá? Então, vocês entenderam que, assim como uma pilha forma um campo elétrico, porque ela tem um dipolo, um neurônio que recebe projeções e faz sinapse, forma dipolo também. Né? Ele pode formar, a orientação desse dipolo vai variar de acordo com os inputs que ele está recebendo. Tudo bem até aqui? Sim, sabe, sim. isso aqui não é trivial de entender. Eu demorei um tempo estudando isso aqui para dar essa aula. Então, se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Repare que ele está aqui, um eletrodo é extracelular, o 2, tá vendo? Então, como é extracelular e aqui é o 5, ele está drenando a carga positiva, a resposta extracelular vai ser para baixo. O eletrodo 1 é intracelular. Como está entrando carga positiva, a resposta aqui, a variação de voltagem vai ser para cima. Né? Então, o que está dentro é para cima, o que está fora é para baixo. E aqui, que é o source, que ele está fornecendo carga positiva, onde eu estou com o eletrodo extracelular, a polaridade é para cima. E onde eu estou com o eletrodo intracelular, ele tem essa polaridade para cima, porque ele acabou de receber a carga positiva aqui, tá vendo? Só que se eu tivesse um eletrodo mais para baixo aqui ainda, eu teria talvez uma pequena deflexão para baixo, né? Porque ele já teria devolvido toda a carga positiva aqui, né? Sim, pode fazer pergunta, desculpa interromper. Não, a minha pergunta, professor, na verdade, ela é até um pouco mais simples, assim. Acho que eu entendi mais ou menos essa dinâmica. Eu queria só saber por que quando está próximo da sinapse, esse padrão muda, como o senhor falou. Pelo menos eu acho que eu entendi assim. E quando não está, então não, aí já é um outro esquema. Olha só, aqui é onde está fazendo a sinapse, né? Como é que você chama? É Mário, eu tô vendo. Oi, Mário. Aqui ele está fazendo uma sinapse excitatória, né? Ele vai liberar glutamato aqui, porque é excitatório, e vai gerar entrada de sódio aqui dentro da célula, né? Essa entrada de sódio, ou seja, ele está roubando carga positiva de fora e jogando dentro, né? Então, isso aqui é o sink, ele está drenando a carga positiva e jogando para dentro. Ele chama sorvedouro ou drenagem, tá? E, de fato, eu vejo isso. Está faltando carga positiva fora e está sobrando carga positiva dentro, né? Aí essa carga positiva, que no caso é o sódio, ela difunde aqui pelo dendrito. Eu consigo detectar isso no eletrodo intracelular. E ele joga fora a carga positiva que ele ganhou aqui em cima, ele joga fora aqui embaixo, só que ele joga fora em forma de potássio, e não em forma de sódio. São os canais de potássio que estão sempre abertos. Em termos de moeda, vamos dizer assim, né, de iônica, né, você tem, os dois são cátions com valência 1, né? Então você ganha sódio aqui e joga potássio fora. Então essa região aqui, ela é a fonte de cargas positivas, né? Se eu pegar essa sinapse e jogar aqui para baixo, agora, na verdade, essa parte aqui vai ser a drenagem, ou seja, ele vai liberar glutamato, vai entrar sódio aqui, ele vai roubar a carga positiva daqui de fora, esse sódio vai fluir pelo dendrito e vai ser devolvido em forma de potássio. Ou seja, aqui vai ser negativo, que vai faltar carga positiva, e aqui vai ser positivo, que vai sobrar potássio que vai ser jogado fora. Ou seja, a polaridade inverteria com base nos inputs aqui que estão chegando nesse neurônio. Alguém poderia me perguntar assim, mas professor, você mesmo disse que um neurônio recebe cerca de 10 mil inputs, significa que essa polaridade pode ficar mudando o tempo todo? O que vocês acham?
Professor, eu creio que sim. Sim. Isso é um problemaço. Isso é um problemaço. Isso é um problemaço porque o mesmo neurônio pode ter muitas configurações de polaridade ao longo do tempo. E faz com que o que a gente meça no EEG seja muito difícil de interpretar. O que eu estou contando aqui na aula é uma historinha bonitinha e fácil de entender. Mas a história é muito mais complicada quando você coloca 10 mil inputs ao invés de 2, igual eu coloquei aqui. Mas por enquanto, para a gente não ficar muito nervoso. Professor, Você coloca para avaliar alguma coisa e aí, independente do estímulo que você coloca, você não tem aquela resposta, justamente por conta dessa comunicação. Deixa eu tentar entender sua pergunta. Tenta reformular ela, por favor. Eu não. Por exemplo, você dá um estímulo excitatório para o neurônio. Certo. Estímulo excitatório. Só que devido a essa somação da atividade de outros neurônios, você não tem aquela resposta que você, entre aspas, esperaria que tivesse? Sim, eu acho que você está, por exemplo, falando de um caso em que eu tento estimular artificialmente, certo? Isso. Se eu criar um input artificial e pensar assim, bem, eu vou dar elétrico e quero que esse neurônio dispare, né? Quero que ele tenha um potencial de ação. E aí eu faço isso e não acontece, às vezes é porque eu acabei ativando as redes inibitórias que estão adjacentes, sabe? Eu observei isso em laboratório, eu estimulei a região CA1 do hipocampo, que envia projeções glutamatérgicas ao córtex pré-frontal. Então eu esperaria o córtex pré-frontal ser ativado, concorda? Ao invés de ser desativado, porque a via é glutamatérgico. Só que o que eu via, foi lá nos Estados Unidos, o experimento que eu fiz, o que eu via logo depois da estimulação em CA1, era assim era uma ativação bem breve, mas em seguida eu vi um período de silêncio enorme. A rede inibitória tomava conta da atividade, gerava um silêncio e depois um rebote. Então, você tem razão, assim, essa diversidade essa floresta, vamos dizer assim, de neurônios, né? Um fazendo um input com o outro, inibitório, excitatório, ela faz com que seja muito mais difícil de prever o que vai acontecer se você intervir no sistema. Você tem razão. Entendi, obrigado. Tinha uma aluna que fez uma... Sim. Onde fica o source e sync depende, então, é em relação ao eletrodo? Não, é em relação à sinapse, ao input, ao terminal axônico que vem de outro neurônio. Ah, tá. Então é em relação a onde está esse terminal e que tipo de sinapse que é. Perfeito, é verdade. Ah, tá. Beleza. Perfeito. Tá bom, Se é uma sinapse excitatória, vai entrar sódio, ele vai roubar a carga positiva do ambiente extracelular. Esse é o sync. Uhum. Ele vai devolver vai devolver potássio aqui, vai ser o source. Se é uma sinapse inibitória, ele vai roubar a carga negativa daqui de fora, deixando esse ambiente aqui mais positivo. Então ele vai ser o source. E por ser mais negativo aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais negativo aqui e vai sugar potássio. Ele vai ser o sync aqui e o source aqui, né? Agora, se eu pegar essa sinapse excitatória e jogar aqui para baixo, ele vai sugar sódio aqui, ou seja, ele vai ser o sync, sorvedouro, e vai devolver potássio aqui em cima, vai ser o source. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi agora. Obrigada. Se você, então, colocar isso numa perspectiva de rede e olhar agora para a superfície cortical, por exemplo, 3 neurônios que estão em paralelo, e os 3 recebendo sinapses mais ou menos na mesma posição, né? Então, se está recebendo sinapse aqui, vai roubar a carga positiva dessa região, aqui vai ser o sync, e ele vai devolver potássio aqui fora, vai ser o source, né? Então, se os 3 neurônios em paralelo forem sync, source, sync, source, sync, source, eles vão gerar um campo que vai, na verdade, se somar, que eles estão em paralelo aqui, tá? Agora, nesse aqui do lado, por exemplo, tá vendo? Esse aqui é a atividade na camada 5.
ou seja, camada 5 perto do corpo celular. Né? Então vai gerar o sync perto do corpo celular e o source perto do dendrito. Agora, se os inputs vierem, esse cara que estava vindo do tálamo, né? Do tálamo. Então, esse input que vem do tálamo gera, então, sync source desse jeito. E eu vou medir no meu eletrodo de superfície o quê? Vou medir, então, na verdade, um vale. Né? Então, se eu tenho um sync source aqui, eu vou ter esse vale. Aqui ele fica aqui positivo e negativo. Ele vai ter essa orientação aqui. Tá? Agora, se nesse outro cenário, axônios que vêm do córtex contralateral via corpo caloso, faz sinapse, na verdade, lá no dendrito, né, axo dendrítico. O sync fica no dendrito e o source no corpo celular. Nesse caso, o que eu meço no eletrodo aqui é a polaridade invertida. Vocês conseguem perceber, vocês estão começando a construir na cabeça de vocês que se eu conhecer bem de anatomia, se eu tiver um bom conhecimento de anatomia, eu consigo, com base na polaridade do meu EEG e na frequência e amplitude, eu consigo fazer inferências sobre qual via que está sendo mais influente naquela região do que outra. Ou não ficou tão óbvio assim para vocês? Para mim ficou claro. É interessante, não é? Muito doido isso. Agora vamos supor que o tálamo fique alternando input com o córtex contralateral. Então ele faz tum e o córtex contralateral tum, 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 tum. O que você vai gerar são ondas, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Você tem uma oscilação aí, você tem uma rede oscilatória ampla, certo? Ô, Cleiton. Oi. Eu queria perguntar se você pode falar qual publicação do Candel é essa. Eu gostei muito das figuras. Pois é, esse é o livro mesmo dele, tá? É porque tá como capítulo... 2000 aí eu fiquei... é porque é o seguinte, o livro mais novo tem também, é que essa figura, ela foi refeita pelo um paper do Gregory Holmes, que eu coloquei lá para vocês. Ele coloca assim, adaptado de Candel, porque a figura que ele fez está mais bonitinha, está com a resolução melhor. Ele meio que fez um Illustrator ali na figura do Candel. Mas hoje em dia, eu tenho lá, qualquer coisa eu te passo. Mas hoje em dia, nas versões novas, está até coloridinho, está bonito lá. Mas eu estava com o paper em mãos, eu gostei de ler o paper do Holmes, que trabalha muito com EEG, né? O Gregory Holmes é um médico, trabalha com epilepsia. E eu peguei daqui, então, eu me identifiquei mais também, né? 2000, assim, né? Quando vocês, 2000 para vocês já é tão antigo, né? Para mim ainda é muito novo. Valeu. Valeu. Bem, a amplitude então eu falei de polaridade, né? Por enquanto eu falei de polaridade do EEG. Ele é resultado da distribuição espacial das projeções excitatórias e inibitórias que chegam à rede cortical. E a amplitude diz respeito à sincronia da rede, né? Então você tem aqui, oh meu Deus, meu mouse é muito louco, desculpa. Então você tem aqui o eletrodo medindo no escalpo. Reparem que tem escalpo, crânio, dura mater, aracnoide, né, vaso sanguíneo no meio, vai atenuando o sinal. Então esse sinal é tão atenuado que um neurônio ou um conjunto pequeno de neurônios não gera um campo elétrico suficiente para ser detectado pelo eletrodo. Para você detectar alguma flutuação, você precisa de sincronia. Então, se você tem, por exemplo, neurônios 1, 2, 3, até 6 aqui, cuja flutuação de membrana, não estou nem falando de potencial de ação, estou falando de PEPs e PIPs, flutuando ao longo do tempo. Se isso está sincronizado, a resultante são ondas de alta amplitude, e geralmente baixa frequência.
Se essa atividade, se essa flutuação de membrana está irregular, a resultante, a soma, né, vai ser a alta frequência e baixa amplitude. Professor, existe o uso de técnicas invasivas para avaliar a atividade neuronal de humanos? Existe sim. Em epilepsia isso é muito usado. Em alguns casos, bem, a essa altura do campeonato vocês já devem ter imaginado que se você quer entender como que alguma região ou alguma alteração numa região mais profunda, num córtex um pouco mais profundo, se você quer investigar isso, o EG de escalpo não serve, né? Uhum. Você já deve ter concluído isso, porque atenua tanto o sinal e o dipolo é formado, eu vou mostrar daqui a pouco, o dipolo é formado ali na superfície mesmo. Então, nesse caso, em casos em que está muito difícil detectar o foco da crise, eles realmente têm que fazer implantes invasivos. Pode ser o eletrocorticograma ou mesmo o eletrodo mesmo profundo. Quando é no caso de hipocampo, eles colocam o eletrodo lá no lobo temporal, espetado mesmo no hipocampo. É bem fininho, mas vai lá dentro mesmo. Entendi. Dê uma olhada nessa figura que interessante. A orientação dos dipolos na superfície cortical também influencia na amplitude do sinal extracelular de campo registrado. Aqui, ó, eu estou registrando um sinal flat. Vocês conseguem entender por quê? Está perpendicular o vetor. Tá vendo que esses dipolos estão se anulando? Você tem os giros e os sulcos, né? Giros e sulcos na superfície cortical. Quando você tem dois dipolos, né, você tem neurônios cuja orientação aí vai depender das projeções que ele está recebendo e da orientação que ele está tendo, mas esse dipolo ele é mais menos aqui e mais menos aqui, gerando dois vetores que se anulam. A resultante que eu tenho é zero. Se eu estou medindo zero aqui, não significa que os neurônios não estão ativos. Olha só o tamanho do problema que eu tenho. A limitação que o EG tem. Percebem? Significa simplesmente que, por azar, naquela região eu tenho alguns dipolos que estão se anulando. Pode acontecer também dos dipolos não estarem perfeitamente paralelos. Se você tem um mais inclinado, o outro mais em outra direção, ele vai gerar atenuação do sinal, mas não significa que essa menor amplitude que eu estou vendo significa menor atividade naquela região. Significa só que a orientação dos dipolos não me ajudou nesse caso. E às vezes eu estou vendo um sinal enorme, super bonito, e falo, tá vendo? Olha lá, o córtex pré-frontal ativou nessa hora. Às vezes não, às vezes é só questão do dipolo que está numa orientação perfeita, em paralelo, no giro. Então joga fora, EG não serve para nada? Não, não é assim, como eu disse. EG é super importante, é usado até hoje para detectar os focos de crise, a semiologia, né? Todo o diagnóstico dos pacientes, estudo do sono. Mas é importante que a gente conheça bem a ferramenta e saiba as limitações que ela tem. Correto? Ok, agora chegou nesse ponto que nosso amigo ali tinha perguntado. Você não precisa só medir no scalpo o EG. Você pode também fazer um registro de eletrocorticograma. Você desce um fio, um eletrodo que ele vai repousar logo abaixo da dura mater, na superfície cortical. Já melhora bastante. Você consegue ter acesso aos dipolos de maneira muito mais confiável, né? Você pode também descer abaixo da superfície cortical com microeletrodos, ou você pode também, aqui estão as 6 camadas do córtex aqui, então você pode ter um microeletrocorticograma, que você ainda fica na pia mater aqui, né? Ou você pode descer mesmo e registrar dentro do córtex com um microeletrodo. E
um pouco mais recente, surgiram esses eletrodos que a gente chama de silicon probe, que ele é uma sonda de silício, é uma haste de silício, com pontos de metal, de ouro, geralmente, em que você tem vários eletrodos que vão registrando o sinal ao longo de todas as camadas do córtex. Tá? Isso faz com que você tenha, na verdade, uma ideia muito melhor sobre a gênese dos ritmos naquela região. Só para vocês terem uma ideia, como que o EG de Scalpo é atenuado em relação ao eletrodo profundo. Tá? Como que ele é tão flat perto do eletrodo profundo. Ok. Então, como que os ritmos são gerados e quais são suas funções, né? De maneira bem assim simplória, né? De maneira rudimentar, eu diria que existem duas maneiras. Uma é uma rede sendo direcionada ou sincronizada por uma outra rede. É como um maestro ditando o ritmo, né, de uma orquestra. Essa seria uma das maneiras. E a outra maneira é a rede se auto-organizando. A própria atividade local gera ritmo. E você tem também, que é a maioria dos casos, isso coexistindo. Você tem um maestro ditando um ritmo mais global e a rede local gerando seu próprio ritmo, que vai se encaixar nessa orquestra paralela que o maestro está fazendo tocar. Essas são, quando você tem comunicação entre oscilações lentas e rápidas, é basicamente duas orquestras tocando em paralelo e em algum momento elas se sincronizam. Então, eu trouxe 6 casos aqui de gênese e funções, né, de oscilações. Primeiro, a gênese das oscilações delta e spindles, né? Então, você tem aqui um ciclo de sono. Então, o indivíduo está acordado, e aí ele fecha os olhos, ele começa a apresentar aqui alfa, né? E aí, em determinado momento, ele de fato adormece. E o tálamo sai do modo tônico e entra no modo fásico. Ele começa, antes ele estava disparando assim, e agora ele passa a disparar assim, modo fásico. Cada burst que ele dá, além dele sincronizar a rede de maneira global, de vez em quando o córtex responde fazendo um loop, o córtex projeta de volta ao tálamo, e esse loop de comunicação entre tálamo e córtex gera essa assinatura que você pode medir na frequência de 7 a 15 Hz, que é um spindle. E aí o EG vai lentificando cada vez mais, até no estágio 4, quando finalmente o indivíduo entra em sono REM. O tálamo volta ao seu estado tônico, os níveis de acetilcolina sobem novamente, assim como no estado acordado, né, fazendo com que o tálamo despolarize e entre no seu modo tônico. Então, quem determina se o tálamo vai estar no modo fásico ou no tônico são os neurônios do tronco encefálico, do SARA, né, o Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Libera acetilcolina, noradrenalina. No caso do despertar é mais noradrenalina, mas no caso do sono REM é mais acetilcolina. Ambos são capazes de fazer o tálamo sair do modo fásico, entrar no modo tônico. Então aqui estão os modos de atuação do tálamo. Você tem aqui durante o sono o modo fásico. Se você puder dar um zoom aqui, você vai ver que não são potenciais de ação únicos, são trens de potenciais de ação. Tá? Ele dispara, e esse disparo gera abertura de canais de cálcio. Tá? E esses canais de cálcio eles têm uma abertura lenta e fechamento lento. Então você gera um spike, é chamado spike de cálcio. Ele fica um tempo aqui. E isso gera um período refratário longo, tá? 200 milissegundos. Ele fica incapaz de gerar novos potenciais de ação. E é justamente esse período refratário dos canais de cálcio
que geram o ritmo, né? Ele vai ficar apto a disparar só depois de, aqui no caso ele está mostrando 400 milissegundos, tá? É mais ou menos isso que vai variar. Então, ele dispara, abre canais de cálcio, fica num período refratário, volta a disparar. Período refratário, volta a disparar. Então isso gera um ritmo, e esse ritmo é bastante constante, porque o espaçamento entre trens é delimitado pelo período refratário que os canais de cálcio determinam, e isso não vai mudar ao longo do tempo. Então fica muito bonitinho, o espaçamento fica quase, parece uma maquininha, né? Fica extremamente rítmico, né? E isso, enquanto ele está nesse modo fásico, ele está então informando, ele está excitando o córtex nesse mesmo ritmo. Então ele faz trrr, ativa aqui, trrr, ativa, trrr, ativa, trrr, ativa. Só que quando ele faz essa ativação no córtex, o córtex devolve essa informação para uma rede inibitória, que ele fica no TRN, no reticular talâmico. No reticular talâmico. E essa rede inibitória inibe transientemente as aferências talâmicas. Então, esse loop entre PEPs, aqui geram PEPs, aqui geram PIPs, né, e aqui geram PEPs de novo. É esse loop que vai ser medido de maneira extracelular e de campo como um spindle. Tá? Então, é a assinatura eletrofisiológica dessa alça de comunicação entre córtex, neurônio inibitório do tálamo, neurônio excitatório do tálamo. Tá? Professor, e como que ele sai desse modo fásico e entra no tônico? Quem vai determinar isso são as aferências que vêm lá do tronco encefálico. Neurônios noradrenérgicos, colinérgicos. Quando eles começam a disparar, eles vão, então, despolarizar esse neurônio que vai sair desse modo fásico e começar a disparar aqui e desincronizar o córtex também. Aqui, então, você tem os inputs do tronco encefálico induzem o alerta. Tá? E aí esse neurônio começa a disparar muito rápido e desincronizadamente, e o córtex responde a isso também. Então, as ondas delta, que são as ondas lentas, a gênese delas está nesse osciladorzinho aqui, que é uma rede tálamo-cortical, e que o espaçamento entre ondas ele é bastante síncrono, porque ele respeita o período refratário dos canais de cálcio, tá? Dependentes de voltagem aqui. Dúvidas até aqui? Essas ondas delta, provavelmente elas são importantes para um fenômeno chamado de downscaling, ou seja, uma renormalização dos pesos sinápticos, fazendo com que as sinapses que não são tão relevantes para certas memórias sejam renormalizadas, a sua eficácia, preservando ou até fortalecendo as sinapses que foram que fizeram parte de uma memória mais relevante do ponto de vista adaptativo, né? E as spindles parecem ser bem importantes para a memória, tá? Existe uma coordenação entre essas ondas delta e spindles no córtex com ripples hipocampais, que eu vou falar já já sobre ripples. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão comigo ainda? Sim, sim. Beleza. Bem, eu falei de um caso em que eu tinha um maestro, né? Esse maestro é o tálamo e a orquestra estava lá no córtex. Agora eu vou falar de um caso em que a orquestra ela se resolve sozinha. Ela gera seu próprio ritmo sem precisar que ninguém dite isso para ela. Tá? Uma fatia, se você pega uma fatia in vitro de córtex e aumenta a excitabilidade dessa fatia, ela gera oscilação gama. Ela não precisa de nenhum input externo. Tá? Quais são as hipóteses para a geração de gama mais aceitas atualmente? A primeira chama ING, que é Interneuron, oh meu Deus, Interneuron Network Gamma, que seria
a interação apenas entre interneurônios, entre neurônios que a gente chama de parvalbumina positivos. Parvalbumina é uma proteína que marca, que ela é intrínseca, né, a esse tipo de interneurônio, e esse interneurônio libera GABA, e ele inibe células piramidais no soma. Então, é uma inibição perissomática que a gente chama, né? Então, uma coisa interessante é que essas sinapses, essas células parvalbumina positivas, elas fazem sinapse elétrica entre elas, elas modulam umas às outras por meio de gap junctions. Então, elas estão extremamente sincronizadas entre elas, mas ainda assim existem sinapses químicas também. Então, elas formam redes intrincadas de interneurônios, em que eles disparam em alta frequência, de forma sincronizada, porque tem gap junctions, mas ainda por cima usam de sinapses químicas para gerar talvez um enriquecimento maior, um repertório maior de atividade. E nas simulações computacionais, apenas a interação entre interneurônios é suficiente para gerar oscilação gama. Oscilação gama é uma oscilação de 30 a 80 Hz. O outro modelo é o PING, que é a Pyramidal Interneuron Network Gamma. Então, nesse caso, a interação entre neurônio piramidal e PV é necessária para a geração de gama. Essa é a outra hipótese. Então, o que esse trabalho da Jéssica Cardan e da Marie Carlin, que foi minha chefe lá na Suécia, mostrou? Em 2009, eles publicaram Nature, mostrando que as oscilações gama poderiam ser induzidas se você estimulasse com optogenética os neurônios parvalbumina positivos, confirmando a hipótese do Ying, né, que só estimulando esses neurônios você era capaz, né, de gerar gama. Então, o que eles fizeram? Eles usaram animais PV-Cree e injetaram um vírus que ia recombinar com Cree e induzir channel rhodopsin, né, apenas nas células parvalbumina positivas. Em seguida, eles pegaram e fizeram no córtex uma série de estimulações em muitas frequências distintas, variando de 8 Hz até 200, tá? E mediram e fizeram a razão da potência específica estimulada antes e depois, ou seja, antes de estimular e depois. Ou seja, se a razão é 1, significa que a luz não fez efeito nenhum, né? Se a razão é 2, significa que a luz gerou um aumento, ela duplicou a amplitude do sinal naquela frequência de interesse, né? E o que eles perceberam é que existe uma faixa de frequência na qual a rede passa a exibir um aumento mais importante, mais significativo de potência em resposta à luz, né? Essa faixa é a faixa justamente de gama, 30 Hz até mais ou menos 65, tá? Aqui. Então eles mostraram que essa rede ela possui uma propriedade que é chamada de propriedade de ressonância. Ela faz a ressonância, ou seja, ela reverbera, né, apenas em frequências em torno de gama, mostrando que, de fato, por exemplo, é interessante quando você pega e vai além, estimula 80 Hz, mas a amplitude já não sobe mais, né? Significa que ele saiu dessa faixa de ressonância da rede, né? Então, essa foi a primeira evidência que as células parvalbumina fazem parte da gênese de gama, a evidência causal, né? E aí a outra coisa foi, eles transfectaram células piramidais usando esse camundongo, que é o canquinase 2-alpha-Cre, né? E transfectaram só as células, porque só as células piramidais, que tem canquinase 2, eles transfectaram as células piramidais e fizeram o mesmo protocolo de estímulo e mostraram que o perfil de ativação era muito diferente. Eles não conseguiram induzir gama ativando as células piramidais, só as células PV, né?
Células piramidais, eles conseguiram induzir um θ aqui, talvez, em 10 Hz, mas não conseguiram gerar um aumento muito grande de gama, mostrando que as células parvalbumina são essenciais e que são suficientes, né? A estimulação das células PV é suficiente para induzir gama. O caso 3, explorando a gênese do θ hipocampal e sua relevância para a memória. O grupo do professor Adamantides, que está na Suíça, encontrou uma maneira de abolir oscilações θ. Oscilações θ são oscilações vistas no hipocampo durante exploração do ambiente ou durante sono REM. Você vai ver no hipocampo que esse ritmo ele é de cerca de 5 a 10 ciclos por segundo, 5 a 10 Hz. E eles descobriram que esses neurônios GABAérgicos do septo medial, normalmente neurônios GABAérgicos, pessoal, são interneurônios, eles fazem sinapse local, são neurônios curtinhos, não tem axônio longo. Esses neurônios aqui do septo medial são neurônios GABAérgicos que enviam projeções de longo alcance. Tá? São axônios longos que vão parar lá no hipocampo. Eles descobriram que se você inibisse com optogenética os neurônios GABAérgicos do septo medial, isso era suficiente para abolir θ. Então eles esperavam o animal dormir e entrar em REM. Quando ele entrava em REM, eles inibiam o septo medial e abolia θ, sem deixar o animal acordar. O que eles fizeram em seguida? Então aqui só mostrando o grupo controle, ele estimulou com laser, mas o animal continuou oscilando em θ. Aqui o grupo estimulado, que é essa opsina aqui, ARCT, ela gera extrusão de hidrogênio, né? Então tira hidrogênio da célula e hiperpolariza ela. Então se você joga o laser aqui, você inibe θ, tá vendo que não sobe e desce tão bonito mais, você deixa mais flat o sinal, então ele aboliu o θ. E esse é o ARCT control, então é um vírus que ele colocou o mesmo vírus que ele usou aqui, mas ele não incidiu o laser, tá? Em nenhum momento. Então aqui ele incidiu o laser, mas o vírus não tinha o ARC, e aqui tinha o ARC, mas ele não incidiu o laser. Então são dois controles e um grupo experimental, tá? E o que ele viu então? Ele treinou os animais para reconhecer a posição nova de objetos. Então, no primeiro dia de familiarização, o animal estava numa caixa por 10 minutos, explorando 2 objetos idênticos. Depois desses 10 minutos, ele foi colocado para dormir, deixou ele dormir à vontade, e o sono REM foi detectado em tempo real. Toda vez que esse animal entrava em REM, eles estimulavam, eles inibiam o septo medial para abolir θ. Então, eles foram inibindo o θ, abolindo o θ em todo episódio de REM que era detectado. E no dia seguinte, dali 24 horas, eles expunham novamente o animal à mesma caixa, com os mesmos objetos, porém um dos objetos era deslocado. Isso faz com que, em animais normais, os animais tenham mais interesse em explorar objetos que foram deslocados, né? De fato, o grupo controle, o animal explorou mais o objeto deslocado do que o objeto familiar, né? Só que o grupo estimulado, que teve o sono REM abolido, o animal explora por igual os 2 objetos, mostrando que ele não formou memória sobre o posicionamento anterior do objeto. Então, esse é um science, né, mostrando uma evidência causal do ritmo θ durante REM para a formação de memória. Estou indo rápido demais? Como é que vocês estão aí? Pessoal, vocês estão ainda? Pode ir, Cleiton. Perfeito. Ok. Caso 4. Gênese e provável função das Sharp Wave Ripples. Né? O que são as Sharp Wave Ripples? Aqui você tem um corte coronal do hipocampo, córtex entorrinal, subículo, córtex parahipocampal. Cada um tem o seu ritmo, que pode ser registrado em registro de campo, né? Um EG profundo, vamos dizer assim, ou LFP.
E essa informação entra pelo giro denteado via perfurante, passa para CA3, e de CA3 pelo colateral de Schaffer chega até CA1. Quando o CA3 dispara, quando os neurônios de CA3 disparam e liberam glutamato aqui em CA1, você vai gerar então um sync. Ele está roubando, ele está liberando glutamato, está entrando, e os disparos são bem robustos, libera muito glutamato, entra muito sódio aqui nessa célula. Aqui no ambiente extracelular ele fica negativo, porque ele roubou a carga positiva que tinha em volta aqui e entrou no neurônio. Então você gera um sync. Esse sync, essa drenagem, é o que a gente chama de sharp wave. Então a sharp wave, ela é a drenagem de carga positiva em CA1 gerada pelos inputs vindos de CA3. Tá? Logo que essa informação, logo que esses neurônios são ativados, ao mesmo tempo, neurônios inibitórios são ativados adjacentes aqui. Neurônios adjacentes inibitórios são ativados. E esses neurônios inibitórios começam a interagir com os neurônios excitatórios e começam a inibir e soltar, inibir e soltar, inibir e soltar. Eles disparam muito rápido, né? Então eles ficam inibindo e silenciam, inibindo e silenciam. Então é uma sequência de PEPs e PIPs que eles ficam fazendo nessa rede, e isso acaba gerando essa oscilação de alta frequência. Ou seja, a sharp wave ela é simplesmente os inputs de CA3, e as ripples é a reverberação dessa informação que chegou de CA3, porém numa rede local. Quando você junta os dois eventos, você tem um complexo chamado de sharp wave ripple. Essa é a gênese da sharp wave ripples. E aqui mostrando novamente CA3 enviando as projeções a CA1, gerando a sharp wave, né? Aí você tem os neurônios piramidais aqui de CA3 excitando uma rede inibitória de CA1. Essa rede inibitória de CA1 vai interagir entre si, gerando uma sequência de potenciais inibitórios pós-sinápticos, que por sua vez vão inibir rapidamente e sucessivamente os neurônios de CA1, gerando essas ripples. Tá? E essa oscilação é precisa porque esses neurônios, esses interneurônios, eles fazem sinapse elétrica uns com os outros, e eles conseguem sincronizar uma porção grande da rede, fazendo com que eles sejam inibidos e reativados de maneira extremamente precisa e síncrona. Isso gera um aumento de amplitude na média que eu registro no campo. Tá? Sem esquecer que a CA1 é uma camada super organizada de neurônios, os corpos celulares estão um do lado do outro aqui, e os dipolos, então, ficam paralelos, e eu tenho mais facilidade para registrar esse campo. E por que as ripples são importantes? As ripples são importantes pelo seguinte, foi descoberto, o pesquisador chamado O'Keefe, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por conta dessa descoberta, ele estudou os animais em uma plataforma linear. Esse animal tinha que ir e voltar para ganhar recompensa. Enquanto isso, ele registrava os neurônios do hipocampo, da região CA1. E o animal está explorando aqui, ele está oscilando em teta, como vocês podem ver. E ele descobriu que tinham neurônios específicos que disparavam, que tinham potenciais de ação, por exemplo, só no começo da plataforma. Depois, só nessa posição, o neurônio 2 disparava. Depois, nessa posição, apenas o neurônio 3 disparava. Depois, nessa posição, apenas um outro neurônio 4 disparava. E por aí vai. Então, se o animal fosse até o final aqui, e agora voltasse, a sequência que ia ser feita era 4, 3, 2, 1. Depois que o animal fosse fazer esse caminho, ele ia fazer 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Então foram descobertas as place cells, as células de lugar. São células que são verdadeiros GPS, que eles vão mapear a nossa posição no espaço. Quando o animal dorme, ele começa a exibir essas sharp waves ripples. Essas sharp wave ripples, elas acontecem durante sono não REM, o sono de ondas lentas, né? E elas são registradas na região do CA1, como eu mostrei.
Se você, ao mesmo tempo que você registra a atividade de campo, você registra os potenciais de ação, você vai ver que os mesmos neurônios que você registrou enquanto o animal estava acordado, eles passam a reativar respeitando a mesma sequência que o animal exibiu enquanto acordado. Então, se ele fazia 1, 2, 3, 4, durante o sono ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A diferença é que um evento de ripple aqui dura 100 milissegundos. E uma travessia de uma plataforma dura 2, 3, 5 segundos, 10 segundos. Então, isso aqui é um replay em alta frequência. Tá? Um replay em alta frequência, tudo que é alta frequência favorece plasticidade sináptica. Né? Então, você está tendo uma reativação dos engramas previamente formados durante o sono. Você está reativando isso em alta frequência, ou seja, você está facilitando a plasticidade dessa rede que foi previamente ativada. Então, as ripples, elas são, de fato, janelas de oportunidade para a formação de memória. E se você inibe essas ripples, você inibe aprendizado espacial. Isso foi demonstrado em alguns trabalhos já. O caso 5... Oi. Antes de você ir para o próximo Claro. caso, é porque agora, às 11 horas, a gente tem seminário. Parece que no cronograma lá, eu tenho mais meia hora. Acho que não nessa próxima aula que é do Pedro, mas tem uma outra aula que eu tenho mais um tempinho. Sim, a gente sim. pode deixar para depois. O que vocês acham? Por mim, ok. Porque eu tenho, na verdade, são mais 4 slides, assim, é bem rápido. 5 minutos eu resolvo. O que vocês acham? Ou deixa para a próxima aula? Por mim tá ok. Eu tô até conferindo aqui o dia que é. É não na próxima aula, na outra. Isso, dia 15. O pessoal tá falando aqui no chat também que tudo bem. É melhor assim, vocês não perdem o seminário, né? Sim, sim, é melhor. Combinado, então. Então, assim, falta muito pouca coisa e a gente pode aproveitar também. A gente termina esses slides e depois volta tirando dúvida. Uhum. Tá bom? Tá bom. Então, vou encerrar a gravação aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada. E eu não cheguei a pensar em qual atividade que eu vou passar para vocês. Eu vou pensar ainda em como que vai ser essa atividade e passo para vocês fazerem na outra aula, então. Ou ao longo da semana que vem, eu vejo direitinho, tá bom? Beleza. Valeu, tudo de bom para vocês aí. Abraço. Abraço. Valeu, Cleiton. Valeu, professor.